Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Mais uma vez estamos aqui para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos acompanhar a nossa irmã Viviana com a leitura da página. Em seguida, faremos a nossa prece inicial. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Faremos hoje a leitura do livro Alerta, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Com fé e perseverança. Que estes dias são de transição moral e de crescimento espiritual do planeta. Não tenhas dúvidas. Face à circunstância, não te surpreendas com a paisagem emocional aflitiva que se apresenta entre os homens em toda a parte. Angústia e insatisfação, gerando situações lamentáveis, enquanto a violência e a agressividade produzindo loucura e crime. Não apenas isto, estados da alma inquietantes dominam larga faixa da humanidade, como decorrência de fatores socioeconômicos e psicológicos que atestam a precariedade dos valores sobre os quais foi erguido o aparente sucesso da inteligência. Ora aplicada nas conquistas externas, sem o apoio do sentimento voltado para o bem. Outro sim, neste momento, é mais ostensivo o intercâmbio, embora inconsciente, com os espíritos desencarnados e em aturdimento. As complexas cargas de informações negativas, deprimentes, assolam os desajustes de vária espécie, e o apressar das horas conclama ao prazer excessivo, em detrimento da paz, lavrada em base do dever retamente cumprido e do amor superior vivido. Surgem momentos em que supões não mais poder suportar a situação desesperadora. Todos se te parecem adversários ou se te afiguram ingratos. A mente descontrolada nega-se a fixar os ensinos edificantes e a efetividade recusa-te a largar o campo das relações, receando apodos, rejeições, abandonos. Tens estado a considerar apenas o que é prejudicial, sem te dares conta de que, insensivelmente, sintonizas com aqueles cujo comportamento lamentas, merecendo desconsideração. Em todo o processo de crescimento surgem situações não esperadas. Por melhor se programem os desdobramentos dos fatores propiciatórios a tal fatalidade. Cumpre, porém, não te permitires colheita de azedume, nem rescaldo de pessimismo. Jesus comanda o destino da terra e as soberanas leis de Deus velam pela destinação gloriosa da criação. Sai da colocação negativa e segue a marcha do amor. Contribui com tua cota de bondade e de otimismo, ajudando ao invés de reivindicares auxílio, esclarecendo em vez de reclamares contra a ignorância, desculpando sem cogitares de receber compreensão, edificando o amor nas almas. Prossegue, portanto, com fé e perseverança. Agradecemos a nossa irmã Viviana pela leitura da página.
Vamos agora unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos já harmonizados e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, mesmo que virtual. Rogamos, Senhor, o teu amparo, a tua paz a envolver os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, aos irmãos que clamam por ti, os que se encontram nas ruas sem um teto, sem um alimento. Senhor, abençoe os nossos irmãos aflitos, desconsolados e desesperançados. Abençoe, Senhor, a todos os médicos e enfermeiros, a todos, Senhor, da área da saúde. Senhor Jesus, ampara e socorre aos que estão retornando à pátria espiritual. Consola os familiares que aqui ficaram, sentindo a dor da saudade. Mestre amado, abençoe a todos nós, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos e familiares. Amado Jesus, abençoe o nosso país, o nosso planeta, abençoe as outras nações, abençoe a humanidade inteira, que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema Fé e Esperança ante os Desafios. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. E quem trará os esclarecimentos na noite de hoje é a nossa irmã Jussara Inácio. Muita paz a todos. Boa noite a todos que estão neste momento unidos em pensamentos. Reservar esse tempo para refletir sobre uma mensagem do Evangelho e, por meio do trabalho dessa casa espírita, emitindo vibrações a todos os necessitados, que possamos também estar receptivos para receber essas vibrações, colocando nossa mente disposta a refletir, construir ideias que nos fortaleçam. E a mensagem que já foi dita na abertura desse trabalho, a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, que trataremos neste momento, está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, é o título desse capítulo, no item 11, que tem o título A Fé, Mãe da Esperança e Caridade. E a gente vai refletir, então, sobre a fé e esperança diante dos desafios. É diante dos desafios que nós vamos mostrar uma ação, ou uma força, uma verdade, e vamos transparecer essa verdade sendo sinceros. A sinceridade. É diante dos obstáculos que nos põe à prova essas atitudes, ação, força, verdade e sinceridade. E talvez por isso que o Espírito José, o Espírito protetor que escreve essa mensagem do Evangelho, qualifica a fé em fé ativa, relacionada à ação, forte, verdadeira e sincera. Se ele dá esses qualificativos, ou melhor, esses adjetivos, é porque ela também pode ser inativa, inerte, pode ser fraca, pode ser falsa, ou mentirosa, ou dissimulada. Então, a fé, com esses adjetivos, nos aponta que ela pode ser trabalhada de forma positiva ou negativa, porque ela é, segundo os Espíritos nos apresentam, especialmente Joana, entre outros, ela é inata. Todos possuímos, mesmo que seja mínima. Por isso que Jesus, ao falar com seus discípulos, disse que se tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, transportariam uma montanha, no sentido figurado, das grandes dificuldades, de um lugar para outro, e nada lhe seria impossível. Ele não diz que não tinham, ele diz que se tivesse do tamanho de uma semente. Isso nos faz pensar
que tem, todos temos, eles tinham, mas era muito pequena. Para comparar uma semente de mostarda, que é muito pequena, é menor do que ela, ou seja, é pequena. Então é preciso ser trabalhada, ou seja, o pequena está relacionado a isso, ao inativo, ao fraco, ou pode ser falso, pode ser dissimulado, porque de alguma maneira todos temos, porque se não tivéssemos, não concretizaríamos nenhum tipo de ação, não levantaríamos nem da cama. O médico não realizaria uma cirurgia, o piloto não iria pilotar a aeronave, a nave ou o avião, né? Não realizaríamos, não concretizaríamos os nossos ideais, os nossos pensamentos, aquilo a que nós somos propostos a realizar. Todos nós, em várias áreas da vida. Ela é inata. Por isso, na própria mensagem, ele diz: é inspiração divina que desperta instintos nobres. Instintos têm a ver com a nossa resposta à vida, à sobrevivência, à realização que todos possuímos. De alguma forma ou de outra, por mínima e máxima, todos possuímos. Somos construídos, fomos criados para isso, para realizar, concretizar, para crescer. E a fé é essa potência que nos impulsiona a realizar as coisas, e todos possuímos. Porém, muitos nós vamos pensar em termos de crença, de certezas, e muitas vezes, justamente por aí, é que nós vamos entender a fé como algo mínimo, pode ser fraco ou dissimulado. Porque crença diz respeito a aceitar uma ideia. Aceitar, simplesmente, uma ideia. E a aceitação de alguma ideia pode ser por motivo de uma imitação, porque alguém acredita nisso, eu vou acreditar também, pela autoridade que nós conferimos a determinada pessoa, nem sempre baseados numa verdade, mas simplesmente por acreditar que aquela pessoa está acima de nós, porque ela diz tal coisa, então nós passamos a aceitar aquela ideia. Ou por imitação, por essa autoridade alheia, ou por sugestões do nosso meio, do nosso grupo social. Somos sujeitos a crer em muita coisa, a aceitar muitas ideias. Não significa que essas ideias sejam às vezes reais, ou sejam que nos impulsionam a concretizar de fato alguma coisa. Muitas crenças que nós temos a respeito de nós mesmos ou dos outros, ou das situações, são construções da nossa mente e nem sempre são reais. Muitas vezes acreditamos que somos culpados de determinadas ações ou que podemos evitar, né? Muitas vezes os pais, às vezes acreditam que determinadas atitudes evitar qualquer tipo de desconforto ou de erro que o filho venha a cometer. Não temos todas as vezes esse poder, mas essas crenças nos fazem sentir culpado ou nos sentir diminuído, ou ao contrário, se achar muito poderoso diante de determinadas coisas que não temos um determinado controle. Isso muitas vezes está relacionado a crenças que criamos, que cultivamos, nem sempre reais e nem sempre sustentadas, nem sempre baseadas em coisas reais ou fortes. Mas são crenças e surgem justamente desse nosso potencial de aceitar ideias, de concretizar, de realizar. A tal ponto que se torna certeza, uma crença muito forte. E vivemos situações em que as pessoas têm certezas tão absolutas, em cima de coisas tão frágeis ou tão irreais, mas é essa potência que trazemos em nós, que nos faz aceitar ideias. Porém, quando a aceitação dessa ideia é baseada no conhecimento, aí que nós estamos pautando, né, a nossa crença, a nossa certeza, baseada em algo que é explicado e comprovado. Isso é o conhecimento. O conhecimento é baseado nisso. Algo que se apresenta, uma ideia, algo a ser descoberto ou assimilado, mas com base numa explicação e numa comprovação. E aí surgiu até a ciência ao longo da nossa história quanto humanidade. Mas nada mais é do que a crença em algo, mas que é baseada numa comprovação e explicação e se torna então um conhecimento. Você assimila. Aquilo tem maior base.
Pois bem, o que a fé tem a ver com isso tudo que nós estamos falando aqui? Crença, certeza e conhecimento. Joana de Ângeles diz que a fé natural, esse impulso que todos nós trazemos, à medida que se apoia no objeto da crença, aquilo que nós desejamos acreditar, a ideia que devemos aceitar, transforma-se em estado de espírito, à medida que a gente se apoia naquilo que devemos acreditar. E vai mais. Quando ela é elaborada, então ela está dizendo que a fé é elaborada, cultivada, trabalhada. E aí eu acho até o porquê de Jesus dizer, comparar uma semente, que deve ser cultivada, que vai gerar frutos. Até a intenção dele talvez esteja relacionada a isso. Então, quando ela é elaborada, primeiro quando ela se apoia no objeto, e aí vem o conhecimento. É a busca de entender, de explicar, de comprovar, de assimilar aquilo. Quando ela é elaborada, ela se torna calma e fecunda, propicia equilíbrio físico e psíquico que nos sustenta a vida. Para que isso ocorra, para legitimar a fé, essa crença, ela tem que se consociar com a razão, que é essa potência nossa, a nossa capacidade de compreender, entender, justificar e comprovar essas crenças. Essa possibilidade que nós construímos ao longo do tempo de usar o pensamento, usar o sentimento e a vontade para se apropriar, como ela diz aqui, né? Se apoiar no objeto. E se torna calma, fecunda, justamente quando está aliada à razão. E aí a gente pensa, a razão, o conhecimento, a ciência que se baseia na apropriação, no domínio, na assimilação do que é concreto, do que é real, das leis físicas. Mas é aí, se pensarmos bem lá no fundo, e o que é oculto, o que não é visível, significa que é irreal, que é falso? Ou seja, aquilo que no final das contas propicia todas as realizações que a humanidade construiu, que é o pensar, é o sentir, que se manifesta na ação, mas é subjetivo. Então a fé que se baseia no objeto da crença, ela é olhar para dentro, justamente essa potência nossa que nos faz crer, aceitar ideias. Mas quando aliada à razão, ela se torna uma potência calma, fecunda, que sustenta a vida. E aí a gente vai na origem da palavra fé, que em hebraico quer dizer fidelidade, lealdade, que todo o Velho Testamento, principalmente diz, Deus é fiel, que se traduz numa relação, o que é fidelidade, e muito maior, se tratando de Deus, lealdade, é uma relação de confiança. Confiança em quem? Em Deus. Como se estabelece confiança? Só estabelecemos confiança à medida que nos relacionamos. Não é assim que a gente só confia em alguém depois que a gente conhece? Não confiamos plenamente em quem desconhecemos. E Deus também é assim. A nossa relação com Deus, de fidelidade, o objeto da crença que é Deus, precisa se basear numa relação. Uma relação de fidelidade e muito maior que isso, a lealdade, porque Ele é para conosco. Como essa relação se estabelece? Como esse conhecimento se estabelece? Já que Deus não é um ser, uma entidade física, em que a gente vai ali, pede, conversa, se relacionar. Nossa relação é íntima. E Deus se mostra por suas leis. Então, querendo conhecer Deus, como nós conheceremos? Conhecendo suas leis. Novamente, a razão aqui se faz presente para construir esse conhecimento, que vai dar base a essa fé. E como essa relação vai se dar? Por meio do pensamento, por meio da oração. E tem
uma mensagem muito bonita, muito interessante de Emmanuel, chamada Oração e Atenção. Me chamou a atenção porque ela associa oração com essa palavra atenção. E alguns expositores espíritas usam muito e eu fui buscar. E é muito importante essa mensagem. Ela traz muitas reflexões que nos ajudam a entender a fé e a relação com esse objeto que é Deus, vamos dizer assim, objeto em termos de quem nos proporciona essa fé inata e quem nos consolida para que essa fé seja ativa, forte, verdadeira e sincera, para sustentar de fato a vida diante dos desafios, fazendo com que a nossa postura seja de ação, de força, de verdade, de sinceridade. Então ele chama a atenção, oração é a maneira que nos conectamos com Deus, o objeto da nossa fé. Nós o conheceremos por meio das suas leis, mas nos conectaremos, nos relacionaremos através da fé, da oração. Essa fé vai ser essa conexão pela oração. E ele chama atenção para oração e atenção. Porque nós muitas vezes pensamos em oração apenas pedido para nos livrar da dor ou para que Deus nos preste um serviço, nos atenda nos nossos desejos, nos nossos anseios. Mas aí ele chama a atenção. Ora, Deus, pede, tudo bem, pede, porque é a conexão das suas necessidades, são os seus desafios. Mas preste atenção para recolher a resposta. Aí Deus é aquele elemento oculto e invisível, mas que se apresenta pelas suas leis e que responde às nossas petições. Mas cuidado, saiba, preste atenção na resposta. E ele vai dizer, não vai vir por meio de demonstrações espetaculosas. E no final da mensagem, nem sempre, talvez, ele vai atender nosso pedido tal qual nós queremos. Ele diz, Deus conta com milhões de mensageiros que executam os seus desígnios. Então, presta atenção que essa resposta, muitas vezes, não vai vir de forma espetaculosa. Vai vir através de um amigo, de uma página de um livro, de alguma coisa, até ele diz, até de um cartaz que você pode estar vendo na frente, talvez um filme, uma fala de alguém que nem é com você. E aí sim, ele diz, as respostas vão vir para você através dos próprios sentimentos que te sobem do coração ao cérebro ou do raciocínio que vem do cérebro ao coração. A resposta vai vir em ti mesmo, porque Deus, e aí Jesus coloca, o reino de Deus está dentro de vós. A resposta vem de Deus através dessas questões externas, mas ela vai realmente ressoar dentro de nós, através dos raciocínios e dos sentimentos. Porque Deus está na sua criação, mas também está dentro de nós. Ele responde através das nossas potencialidades, da razão e do sentimento. E aí ele diz, é num diálogo, é numa palavra, numa ideia, alguma coisa da própria natureza que se apresenta, ou nas emoções, tudo isso é Deus respondendo a nós. Mas isso é uma experiência pessoal. Então a fé é algo único, é pessoal, é privado. Essa oração tem que ser lá no seu momento, privado, isolado, no seu canto, para que essa conexão ocorra. Mas a resposta virá se você prestar atenção. E prestar atenção em tudo que está à sua volta. O que está visível, mas sobretudo o que está oculto e que está invisível. As respostas que vêm lá no seu íntimo. Por isso, lá no final da mensagem, ele vai dizer, faz silêncio no mundo, e esse mundo interno, o mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. A oração vai nos ajudar a disciplinar esses desejos. Com o tempo, a gente vai observando as respostas, as nossas petições também vão se modificando, no sentido de dominar esses desejos, porque nem todos os desejos, muitas vezes, vão ser para o nosso bem. Por isso, no final, ele diz, muitas vezes, ele não vai responder ao seu desejo,
mas vai ser sempre em seu favor, mesmo que pareça contra você. Muitas vezes é contra o seu desejo, o desejo que talvez não vai te fazer bem ou que não é o necessário para você, mas vai ser sempre essa resposta em seu favor e não contra você. E a gente imagina agora por que a esperança está relacionada à fé e à caridade também, mas aí seria uma outra conversa. A nossa principal reflexão ainda é em cima da fé e da esperança. Lá nessa mensagem do Evangelho, ele também faz uma outra analogia interessante. Ele compara a fé como uma mãe, a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, o objeto da nossa crença. A mãe de todas as virtudes, que vela pelos filhos que gerou. Veja bem, mãe é aquela que gera e que sustenta. E todas as virtudes, ou seja, a fé é a base em que todas as outras virtudes vão se consolidar. Assim como a mãe que gera, mas que vela, que sustenta, que faz com que aquilo permaneça. E aí entra a esperança, que Joana de Ângeles nos diz. A esperança infunde coragem, dá um entusiasmo. Se a fé nos aponta um futuro, uma conexão divina, a esperança ela chama de bússola. Esse caminhar a Deus, ou diante da superação dos desafios, a esperança é a bússola, é o guia para quem está para as caravanas. Ela infunde coragem, dá entusiasmo, é o amparo dos fracos, a força dos fortes, a resistência dos heróis quando falecem os recursos humanos. E aí volta, os desejos, os anseios nem sempre vão ser atendidos, as pessoas nem sempre vão nos atender, os recursos nem sempre vão estar à mão. A esperança é que vai dar o amparo na sua fraqueza. A força, se você é forte, vai surgir e a resistência. Mas isso se não houver presunção nem desespero. Presunção no sentido de confiança exclusiva apenas nas suas próprias possibilidades. Sem contar com como nós dissemos aqui, presta atenção, que Emmanuel chamou a atenção. Tudo à sua volta. Você pode estar recebendo auxílio divino, porque Jesus se manifesta de forma oculta, silenciosa. E se você não prestar atenção e se achar que somente os seus desejos, a forma, somente você unicamente vai resolver ou vai superar tudo sem um auxílio divino, que se apresenta muitas vezes em coisas muito simples, sem presunção, a esperança surgirá como filha da mãe fé. Dessa fé que é mãe que gera as outras virtudes, dentre elas a esperança. Vai surgir naturalmente como a confiança, sem o desespero, sem a dúvida de que essa resposta virá, mas que vocês têm que estar atento para saber perceber. E nem sempre é a resposta que você talvez imaginou, mas é a resposta que você precisa e necessita. Tem que estar atento. E essa esperança vai te dar confiança nos resultados da ação. E aí a Joana coloca: é isso que faz com que o apóstolo seja abnegado, o artista se entregue à beleza da sua arte, o cientista se entregue à pesquisa, e que chama a atenção, por isso que ela vai ser verdadeira e sincera, como na mensagem ela diz. Isso vai chamar a atenção das pessoas, porque aquilo está construído pela pessoa. E ninguém transfere para outro. É uma experiência pessoal que se constrói nessa conexão divina em que você se liga a Deus, usando da razão para prestar atenção na resposta, para se relacionar com Deus, conhecendo as suas leis, e aí está a base da razão sustentando a fé, que por sua vez sustenta as outras virtudes, dentre elas a esperança, essa bússola para o seu caminhar, esse guia para a caravana. Te dá um sentido, um porquê do agir, por isso você se entrega
E por isso você consegue identificar no entorno a resposta de Deus. Por consequência, o amor à vida, a doação, a participação na vida se vai fazer presente através da caridade. Mas aí já é outra conversa. O importante é que ela seja uma semente um pouco maior, que ela cresça, seja uma semente, mesmo que seja pequena, ela frutifique e gere uma grande árvore. Justamente nessa relação de fidelidade, lealdade, confiança e relação, uma relação mediada pela razão, que presta atenção, que vê Deus nas suas leis, nas leis manifestas na nossa vida, busca essa intimidade com Deus e presta atenção nas respostas, que vão além do atendimento dos nossos desejos e vão além das expectativas muitas vezes irreais, e são muito mais ocultas, muito mais invisíveis, muito mais subjetivas, são pessoais, e se constrói à medida que essa relação vai se consolidando em termos de lealdade e fidelidade a Deus. Mas uma fidelidade não cega, fidelidade baseada na razão, na compreensão. Por isso, no final da mensagem ele diz: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. E aí o uso da saber por que ama a Deus, como ama a Deus, como essa relação se constrói. E aí eu encerro com a mensagem de Meimei, que muitos talvez já devem conhecer, uma mensagem de Meimei e depois um trecho de uma resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. A mensagem de Meimei se chama Confia Sempre. E ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E os Espíritos, para finalizar, nos dizem na questão 941, a seguinte resposta a respeito da fé. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Jussara pelo estudo esclarecedor. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, em que aprendemos um pouco mais sobre a fé e esperança. Ajude-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe a cada irmão que irá participar do tratamento espiritual, que os benfeitores, juntamente com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, possa auxiliar cada um. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Para a finalização do passe à distância, ouvir a música até o final. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz.